Se eu falar alguma bobagem agora, eu peço para vocês me corrigirem. Quanto mais empresários de um mesmo setor houver, melhor para o consumidor. Sempre. Porque a concorrência faz com que o produto fique mais barato, com melhor qualidade. Agora, quando você começa uma oligarquia perigosa, que o camarada compra todos os tipos de refrigerante e só ele fabrica refrigerante. É monopólio. É um monopólio. Ele põe o preço do mercado que ele quiser. Você está entendendo? Ele cria um falso concorrente. Os dois produtos são dele. Há casos de pessoas que compram, às vezes, um produto concorrente dele, continuam mantendo a marca, mas cai a qualidade da marca. Correios, né? Você chega lá, você vai no correio, parece que a pessoa está te fazendo um favor. Exatamente. De atender, você está pagando pro negócio. Né? A Cielo, antigamente, né? Quando ela tinha um monopólio, ela fazia o que ela queria. Perdeu o monopólio, as ações despencaram na bolsa, né? Então, monopólio é sempre bom para quem é dono do monopólio. Mas é ruim para quem está consumindo. E Babel era o monopólio do poder. Lembra que eu falei que essas cidades que eu citei na Suméria começaram com torres? Então eles queriam fazer várias torres, mas queriam uma torre central. E é interessante que nós temos documentação em tabletes de argila da época contando dessas torres. E o curioso é que existe uma ironia do autor bíblico aqui. Porque, primeiro essa questão que você falou do tijolo e da argamassa como betume, lá no Museu do NASP, que você mencionou, eu tenho um pedacinho de tijolo de uma dessas torres com betume em cima dele, que veio do Iraque. Agora, na língua acadiana, eles chamam isso, ou em sumério, de Babilu. Babilu significa em sumério o portal dos deuses. Mas o autor bíblico, ao invés de chamar de Babilu, chamou de Babel, ou em hebraico, Bavel. Babel, como a gente fala em português, Babel. Você percebeu o trocadilho? É como se fosse irônico. E chama-se, você quer falar de um político, você não fala o nome dele, você joga um apelido, um trocadilho. Então, o autor do Gênesis, Moisés, ao invés de falar a torre de Babilu, chamou de Bavel, confusão. Porque é isso que ela se tornou, uma confusão. Que eles queriam ser deuses em forma humana, e aí aquela questão, iam ser os donos da humanidade. Então Deus permitiu que aquela confusão de língua deles espalhasse as pessoas pelo mundo. E foi nesse esse espalhamento, não sei se existe essa palavra, esse spread, né, das pessoas pelo mundo, que surgiu, por exemplo, o Egito. Que vários começaram a sair da região da Suméria e vieram para cá. Surgiu o Egito, os hititas. E aí tem um fenômeno que já explica o Abraão. Nós temos muitos tabletes que contam também que vários saíram da região ali entre rios Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, e começaram a fundar impérios. E eram homens que eram nômades, moravam em tendas. Eles chegaram montando em tendas e fizeram um grande império. Assim surgiu a Assíria, por exemplo. A própria Babilônia de Hammurabi surgiu assim. E Abraão foi mais um desses investidores. Então, quando a gente vê o Abraão com o gado, passando, morando em tendas, a gente pensa no Abraão como se fosse um cigano desses que... Abraão já era um comerciante. E ele começou uma terra como muitos reis começaram um império. Cara, olha só. Não, aqui, Rodrigo, assim... tem um grandiosíssimo aprendizado sobre negócios, sobre gestão e possivelmente até sobre casamento, não é? Porque, olha que interessante, qual que é a motivação de quem busca esse monopólio que a gente falou? A motivação geralmente é essa daqui, ó. Assim nosso nome será famoso e não seremos parados pela face da terra. Então, primeiro de tudo, nosso nome será famoso, é essa glória individual, é o reconhecimento individual. Não compartilhado. E a segunda motivação, geralmente a gente quer construir uma torre que alcance os céus. Ou seja, a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer ocupar o lugar de Deus. Né? E você está falando de Babel, né? Que de alguma forma também acaba representando aqui a Babilônia, né? Que tem o sentido de... O Nabucodonosor, aqui Abraão nós estamos colocando por volta de 2000 a.C., Babel 2200 a.C., 2300. Nabucodonosor vai ser 600 a.C. Nabucodonosor, então contei 1400 anos depois, ele vai construir no coração da Babilônia um templo chamado Etemenac, que ele queria que fosse a restauração da antiga Torre de Babel. Isso. E por isso que na Bíblia a Babilônia vai se tornar também símbolo do
mal. E tem mais um detalhe aqui também, dessa questão de querer o desafio de Deus, porque tem alguns desses tabletes que contam dessas torres, eles tinham um motivo também para construir a torre, além de celebrar o nome. O que tinha acontecido na Bíblia antes da torre? O dilúvio. O dilúvio. Então essa questão, faremos uma torre que atinja o céu, por quê? Não é que quem subisse ao topo da torre, se tivesse uma inundação, ia ficar bem, não. É porque eles acreditavam que a torre funcionava como se fosse uma antena para falar com os deuses. O sacerdote subiria até o topo e o Deus o avisaria de tudo. Informação privilegiada. É como se você tivesse um guru que chegasse para você e falasse assim, olha, investe agora em dólar, porque o dólar vai ter uma alta, depois ele vai ter uma queda nos 2 próximos dias e depois de manhã vai ter uma alta. É lógico que isso é ilegal, mas vocês sabem que existe. A pessoa que às vezes vaza uma informação privilegiada, ele sabe que uma grande companhia vai quebrar, as ações dela vão cair, depois vai lá. Eles pensavam assim, a gente vai ter informação privilegiada. O Deus vai avisar do dilúvio antes dele aconteça, a gente não precisa mais de Noé. Sim. Entendeu? Então tinha toda essa arrogância até contra os juízos, contra as coisas da vida. Cara, e olha só, e aí você, assim, para mim é um primeiro super aprendizado que diz o seguinte: qual que é a consequência então dessa motivação? A gente precisa entender isso. Se a minha motivação é eu quero a glória pela glória, eu quero ocupar o lugar de Deus, ou seja, eu estou querendo os meus planos e eles são contra os planos de Deus, qual que é a consequência disso? O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso daqui é sensacional. Ou seja, metaforicamente falando, eles, por falarem a mesma língua, eles conseguiriam conquistar qualquer coisa. A comunicação era clara, era alinhada, todo mundo se entendia. E Deus olhou para isso e falou: meu Deus, daqui a pouco não vai ter nada que eu possa fazer. Claro que isso aqui é um aprendizado que Deus quer passar pra gente. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas quando ele olha para isso, ele está se referindo ao seguinte: ao grande segredo de que para se conquistar qualquer coisa, a comunicação ela é essencial. E aí, o que Deus faz para que esse plano seja impedido? Ele gera a confusão, a separação. Ou seja, quando ele fala quando a gente fala de Babel, que significa essa confusão, o que ele faz? Ele faz a confusão através do não entendimento do um ao outro. Então, todo mundo falava português, aí do nada começou a falar italiano, espanhol, francês. Exato. Aquelas línguas básicas que a gente... Então, se todos eles trabalham com excelência, ou seja, todos têm uma visão alinhada, trabalham com excelência, são incríveis profissionais, que devia ser o caso ali na época, e de repente ninguém mais se entende, cara, desalinhamento total. não dá. Vai rolar briga, estresse, discussão, vai começar a dar problema. Então aqui você tem o grande segredo de um trabalho com excelência e você tem também a grande maldição de um trabalho que não dá certo. Não é? E faz sentido essa lógica, né? E Deus, de novo, Deus é irônico, porque da maneira como está no hebraico aqui, quando fala assim, façamos tijolos, aí é labiná. Labiná, tijolos, façamos tijolos, labiná. Aí quando Deus fala o seguinte, vamos confundir nebilá. Só trocou a sílaba. Labiná, tijolo. Nebilá, confundir. Vocês estão achando que estão fazendo um tijolo? Eu vou confundir, porque o tijolo também fazia parte daquelas invenções sumerianas que eu falei. A questão de fazer o tijolo também, lembra da cerâmica que eu falei? Fazia parte. E hoje a gente nota isso no mundo corporativo. Você nota que quando a pessoa cresce... Aliás, eu tiro 2 lições aqui já de cara. O problema aqui não é ter sucesso ou não ter sucesso. Deus não condenou os líderes de Babel, ou Bavel, porque eles tinham sucesso. É pela intenção deles com o sucesso. Porque se Deus estivesse condenando o sucesso pelo sucesso, ele não teria abençoado Abraão. Teria feito Abraão um pobre franciscano. Abraão teve sucesso. Então o problema não é ter sucesso. O problema é a sua motivação para o sucesso. Por que eu quero ser rico? Por que eu quero ter negócios? Por que eu quero empreender? É para minha glória própria? Para que o meu nome seja celebrado? Ou para que outras pessoas possam ser abençoadas? Que Deus falou com Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, seja qual for o meu sucesso no mundo acadêmico, no mundo profissional, no mundo empresarial, ou mesmo como um trabalhador assalariado,
eu tenho que escolher. Eu quero ter sucesso para que o meu nome seja glorificado ou para que através de mim Deus abençoe muitas pessoas. É o método de Abraão ou o método de Babel? Isso é muito claro de ser colocado. E a segunda questão é essa. Quando você cresce e tem sucesso, mas não tem sabedoria, a história de Babel se repete. Tanto é que o que a gente vê hoje em muitos mundos corporativos, por exemplo, empresas familiares, chega um tempo que o grande que fundou a corporação tem que tirar todos os filhos do poder, porque a hora que entra começa a dar confusão, é um filho brigando com o outro, aquela coisa. Ninguém se entende mais. É um diretor brigando com o outro. Sucesso sem sabedoria não sucede. Cara, é fantástico gravar com você, Rodrigo. Fantástico. Deixa eu trazer 2 contribuições aqui, porque eu realmente me preparei para esse episódio, tá? Assim, eu tô assim, extasiado com a história de Abraão. O que você falou, tem 2 versículos que provam isso, né? Olha que interessante. Eles criam a glória própria, Sim. certo? E aí diz aqui, ó: assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim nosso nome será famoso, certo? Deus deu a glória para eles? Não deu a glória para eles. A motivação deles era a glória e eles não receberam. Agora olha o que Deus diz para Abraão um capítulo depois: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ou seja, os caras queriam, não receberam. O outro não queria, recebeu. Por quê? Por causa do alinhamento de propósito com o que Deus queria para a vida dele. Não tem como ir contra. Sim. E aí quando o Rodrigo acabou de falar sobre a empresa familiar, cara, Abraão é especialista nisso. A gente vai ver mais pra frente com Ló, que antes de dar um problema familiar, ele se afasta de Ló para que ele não tenha a perda de relacionamento com alguém que ele ama. Abraão era sábio nisso, era muito sábio nisso. E aí então, Rodrigo, a gente vem para o momento onde a gente tem tem a introdução de Abraão na história, de Abrão, né, nesse caso. Você acha que é coincidência Abrão ter sido colocado no mesmo capítulo, com o convite de quem vai espalhar, né, as nações pela terra, né, originar as nações pela terra, e a Torre de Babel? Tem uma ironia nisso? Não, tem uma ironia, um propósito. Deus colocou de propósito. Porque a ordem inicial é: cresçam, multipliquem e encham a terra. Vocês têm que encher a terra. O pessoal queria ficar preso ali para poder ter a glória própria. Deus obrigou que eles se espalhassem. Só que temos 2 extremos a serem evitados: unir demais para dar muito poder na mão de pouco, ou espalhar demais de modo a perder a unidade dos povos. E o que pode garantir essa unidade num mundo espalhado? A família, a mensagem messiânica. Mas para isso tem que ter uma origem. Por isso que Deus escolhe desses povos Abraão. Lembra que eu falei da pessoa especial? Escolhe o Abraão e fala assim: Abraão, vem cá, eu tenho um chamado para você. Eu não quero que você seja exclusivista, nem xenófobo, e tenha xenofobia, mas eu quero que você garanta a linhagem do Messias, para que todo mundo olhe a sua família como referência e os seus descendentes. E será para os seus descendentes que eu vou dar um livro chamado Bíblia Sagrada. É para os seus descendentes que eu vou trazer um homem chamado Jesus de Nazaré. É através de você que eu abençoarei todos os povos do mundo. Você vai cumprir aquilo que eu poderia ter feito através de Babel, se eles tivessem um caráter diferente do que eles tiveram. Vamos pensar nesse contexto aqui, cara. Abrão acreditava em vários deuses. Abrão vivia num lugar pecaminoso, digamos assim, na Nova York da época. E mesmo assim, Abrão é chamado para liderar todo esse movimento. Por que Deus faz isso? Por que Deus não chama aqueles que... O cara certinho ali assim, e tal, você né? pensa hoje, tem a pessoa que vai na igreja, a pessoa que ora, a pessoa que estuda, a pessoa que tem fé, a pessoa que não peca e tal. Aí você tem aquele que é todo cagado, faz tudo errado, rouba, estupra, mata, sei lá o quê. E aí Deus pega esse. Por que não pega esse? Assim, por que Abraão foi chamado ao invés de outra pessoa, talvez mais alinhada com o propósito? Eu vou colocar uma comparação politicamente incorreta, porém didática. Vou arriscar. Se alguém escrever agora a biografia de Silvio Santos e a biografia da Paris Hilton,
Qual das duas você tem interesse em ler? Independente de ser brasileiro. Putz, Vocês cara. trabalham com negócios. Pô, então, eu queria ver o Silvio Santos. É que eu não sei se pra ser sincero, se é pra eu ir no seu exemplo. Não, Eu escolhi cara, o Silvio Eu Santos. também queria Claro. ver o Silvio Santos. Ah, bom, então tô Mas alinhado. tá certo. Aham. Mas por quê? Um camarada que começou do zero, empreendedor, que tem o que ensinar. A Paris Hilton é mais rica que o Silvio Santos, mas ela só herdou. Não fez nada. Se o Grupo Primo agora lançasse aí um programa, uma pós-graduação de empreendedorismo, quem se chamaria para ser professor? Paris Hilton ou Silvio Santos? Silvio Santos. Claro, mas os dois são ricos, a Paris Hilton é mais rica do que ele. Ou seja, não adianta a pessoa ter um chamado, mas não ter um histórico. Às vezes é o histórico que te dá autoridade. Nada contra aquelas pessoas que tiveram o privilégio de nascerem em berço esplêndido. Porém, mesmo estas têm que procurar um histórico de vida, de superação. É, Você entendeu? Eu dei o exemplo da Paris Hilton, mas assim, Sem desmerecer. sem desmerecer. sim. Mesmo que você nasceu em berço esplêndido, você tem que ter um histórico. Você tem que ter algo que mostre evolução de vida, desenvolvimento, empreendedorismo de vida. É que quando você fala de histórico também, eu penso também, o cara que sofreu mal, fez o mal, ele sabe como que o mal é mal. Então ele vai saber identificar o mal e vai saber como não fazer mal. O cara que nunca viu o mal, ele não vai saber se ele tá fazendo mal ou bem, entendeu? Uhum. Não, e assim, até se a gente for lá para a parábola do filho pródigo, né? No desfecho dela, você tem um filho que errou, digamos assim, voltou, ou seja, se arrependeu, e o outro não, digamos assim. O outro, entre aspas, nunca passou por isso. Ele até se sente injustiçado ali, né? Exatamente. E se eu não me engano, tem algum versículo que fala sobre quem errou e se arrependeu. Eu acho que é mais difícil isso acontecer, não é? Exatamente. Do que nunca ter errado, né? Veio por mil que se perderam, né? Do que. Agora, o ponto que a gente tem que levar em consideração é esse. Eu tenho que olhar para minha história passada e falar assim: qual foi o meu desenvolvimento? Alguma coisa eu tenho que ter mostrado desenvolvimento. E Abraão desenvolveu, ele cresceu, ele empreendeu. Você sabe da história de Siddhartha Gautama, Buda? Conta a história que o Buda era um menino que nasceu num castelo com tudo de bom e do melhor, Sim. né? Eu não sei até que ponto há uma veracidade disso ou não, que é lendário, mas que o Buda, ele tirava o Siddhartha Gautama na época, ele tirava uma colherada do prato, já tinha um empregado para colocar outra colherada no prato, para que ele nunca tivesse a sensação do que é um prato vazio. Nossa. O pai queria que o menino não visse nenhum sofrimento, não passasse por nada. Até o dia que Buda foge do palácio, porque ele não aguentava aquela vida de tudo tranquilo, ele nunca trocava a mesma roupa, sempre era uma roupa nova, tudo novo. Até um dia que ele foge do palácio e começa a ter a realidade com o mundo outside, né? E ali ele vê, a pessoa ajuda, vê a miséria, aí que ele se torna o grande Buda, o iluminado. Com Abraão é mais ou menos isso. Deus precisava de alguém que amassasse o barro, sofresse, e também que cometesse os seus erros, como a gente vai ver que Abraão cometeu. Porque se Abraão fosse certinho demais, a Bíblia seria como a biografia da Paris Hilton. Eu não teria o menor interesse de lê-la, e se fosse ler, eu não me identificaria com nenhuma vírgula. Então vamos lá. Então chamado aí. temos aqui a descrição, né, da família de Abrão, e aí existe o chamado de Abrão. Só que antes disso é definido o seguinte: Abrão tinha uma esposa. Uhum. Essa mulher chamava Sarai, ou seja, não era Abraão, era Abrão, não era Sara, era Sarai. Os nomes mudaram depois, não é? Só que é ressaltado aqui que a Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filho. A Sarai não podia ter filho, a Sarai era estéril, não tinha filhos. Então você imagina que louco, pensa no contexto. Abraão não acreditava nesse Deus, acreditava em vários deuses, não sabia qual era o propósito, o chamado dele, tinha uma mulher que não podia ter filhos, e aí Deus aparece para ele e diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Imagina você ouvindo isso. Falei, como? Minha esposa é estéril. Não vai rolar. Minha esposa é estéril. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Como? Mas nem é isso que eu quero, necessariamente, né? Abençoarei os que o amaldiçoarem e amaldiçoarei os que o Não, ao contrário. Abençoarei os que lhe abençoarem. abençoarei os que o abençoarem Isso. e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
né? E aí partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Esse é meu questionamento. Vamos lá. Por que tão velho? Por que um chamado tão velho? Ele começou, tipo assim, o chamado dele foi, tipo, no final da vida, por assim dizer. Exatamente. Bom, E também onde eu tinha visto, não sei se é tradução, mas não é que ela era estéril, ela era velha pra ter filho, não era? já Tipo, as duas coisas. As duas coisas? Porque, veja bem, são duas passagens, né? Ele sai de Ur, Iraque. O chamado primeiro foi lá em Ur. Ele veio com o pai, com todo mundo. E por alguma razão que a Bíblia não conta, eles ficaram parados lá em Padã Aram, na Síria, atual Síria. E dali Deus o chama de novo. Não é por aqui que eu quero que você fique. Você está acomodado de novo. É para uma outra terra. Aí que ele tinha 75 anos. Por que Deus o chama tão velho assim? A explicação, assim, ao pé da letra nós não temos, para ser muito honesto. Porém, uma coisa eu já aprendi com a vida. O especialista faz coisas que o leigo não entende. Você entendeu? O leigo não entende. Não entende. O médico vai te dar uma orientação, você vai participar dessa experiência lá. O cara que vai ser o guia de vocês nessa experiência lá na América, ele faz aquilo todo dia, todo ano. É provável que ele vai dar para o Tiago algumas ordens ali, que o Tiago não faz sentido isso aqui. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Você confia. É tipo, eu pedindo pro estagiário fazer alguma coisa, o estagiário queria perder mais tempo questionando. Exatamente, Fazendo, e porque- depois que ele faz, você fala, Eles têm razão. É a mesma coisa, Deus sabe o porquê. Agora, existem algumas ironias aqui. Eu vou falar de duas delas para vocês. A primeira é que o nome Abrão e Sara tem um significado. Eu já falei isso em outros programas que participamos aqui. No Oriente Médio, o nome é escolhido pelo significado. Não é pela sonoridade, porque achou bonitinho. É algo que você deseja para a pessoa. E a pessoa, às vezes, adquire até um segundo nome ao longo da sua vida. Abrão, Ab, em hebraico, significa pai. Am, povo. Abram, pai de um povo. E o pai de um povo não tinha filho nenhum. Sarai, Sar, em hebraico, é príncipe. Sara, princesa. Sarai, minha princesa. Em árabe é Soraya. É o mesmo nome, Sara, Soraya. Sarai, minha princesa. Abraão amava tanto aquela mulher que só o fato dela não dar filhos, pela legislação da época, ele podia anular o casamento logo em seguida e tchau para ela. Mas ele a amava tanto que ele continuou com ela. Aquele que tinha no seu nome o significado de pai de um povo, não era pai de nenhum povo, e continuou monogâmico com ela. Ele vai procurar uma outra mulher depois, que é uma história que vamos contar daqui à frente, mas um episódio isolado. Mas durante todo esse projeto, ele continuou com ela, mesmo que pela prática da época, ele poderia ter outras mulheres. E a terceira e última coisa mais irônica disso aqui, é que Deus, quando dá a ordem para Abraão, tem uma expressão em hebraica muito forte. Na minha tradução aqui, não sei como é que está na do Tiago aí, está escrito assim, 12 verso 1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua parentela, da tua casa, né, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Aqui está sai, no hebraico é lech lechá, que até os judeus que falam hebraico, eles têm isso como um ditado, lech lechá. Lech lechá, traduzindo ao pé da letra, seria algo como que eu falasse assim, sai saindo. Só que em português você não fala sai saindo. Em português, os pleonasmos são considerados vício de linguagem. Você entendeu? Você fala assim, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, não é nem bem visto na língua portuguesa. Mas na língua hebraica, bíblica, essas expressões são expressões de ênfase altamente significativas, poéticas e com um conteúdo mais profundo do que nós imaginamos. Então você vai ver muito na Bíblia, assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, olha que tanto de pleonasmo, de redundância. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O olho que vê, a boca que fala, que toda boca fale, que usa a boca fala. Mas esse jeito, Jesus quando fala com Lázaro, a ordem que Jesus deu, Lázaro sai para fora. Lázaro sai para fora, isso é forte no hebraico. E Deus usa essa expressão com Abraão, lech lechá, saindo, sai por ti mesmo, vai na força, sem olhar para trás, sem titubear. Aí é interessante que Abraão, sendo pai da fé, a primeira vez que Abraão vai abrir a boca na história dele, sabe para que é? Para questionar. Como será isso, Senhor?
Aqui eu já aprendo mais uma lição de Abraão. A fé admite questionamento. Muita gente pensa que, não, quem tem fé não questiona, não pergunta. Bom, se em primeiro lugar, se questionar fosse pecado ou fosse antifé, então Jesus pecou. Porque uma das últimas coisas que ele falou na cruz do Calvário foi: Porque, pai, né? por que, Pai, me desamparaste? E é um porquê de pergunta. Lema, lama, em hebraico. Por quê? Por quê? Ou aramaico, né, que ele falou. Tem uma versão em hebraico, tem aramaico. Por que me desamparaste? Jesus questionou. Então, não é pecado perguntar. Deus já falou: perguntem, façam prova de mim. E Abraão pergunta. O pai da fé começa duvidando. Porque a pergunta dele não foi uma pergunta do tipo assim: e aí, Kaique, vamos sair? Vamos, qual restaurante nós vamos? Não é esse tipo de pergunta. É a pergunta assim: não, peraí. Você está falando que você vai me dar condições de ter um helicóptero até o final do mês? Como? Menos. Ele questionou. Então Deus sabe que o homem de fé pode ter momentos de dúvidas. Será que ele questionou por causa um pouco disso da idade? De tipo. Toda a lógica. Pelo mesmo motivo que você questionou também, tipo né? assim, pô, eu já no final da minha vida vou ter Exatamente. que fazer Ah, isso. 75 anos naquela época. Essa teve 5 anos não tinha agora. Viagra Né? nem nada. E outra. E Deus sabe a diferença de quem questiona porque tem uma dúvida sincera e quem questiona porque está desafiando a autoridade de Deus. Existe uma diferença. Sim. Existe uma diferença entre você questionar uma dúvida honesta: Senhor, por que, Senhor? Por que está acontecendo comigo? Senhor, eu quero ter fé, não estou conseguindo ser o porquê. E aquele questionamento de duvidar de Deus mesmo, sabe? Uhum. De duvidar do carinho de Deus, do cuidado dele. Então, Abrão nesse caso, aliás, Rodrigo, teologicamente, não tem uma diferença da definição do nome de Abrão e Abraão? Tem. Você falou pai da multidão, mas... É que Abraão, não, pai de um povo. Pai de um povo. Am é povo. Abram, que a gente fala Abrão, pai de um povo. Abraão, pai de um grande povo, de um numeroso povo, de muito povo. Ah, perfeito. Você entendeu? Ah, É como se fosse assim: microempresário, CEO ou empresário, você põe um passo a mais. E Sarai perde o i, que é justamente o pronome possessivo, e minha princesa, para virar Sara, princesa. Ela é só minha. Ah, não, legal, porque eu tinha visto a tradução que era pai exaltado e depois pai de nações, assim, mas acaba tendo essa lógica, Acaba tendo né? essa lógica, mesma coisa, exatamente. Então, olha só, por que ele de fato é o pai da fé? Olha isso, do nada, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, primeira coisa, sai da onde você está, saia do meio dos seus parentes, ó, abandona todo mundo aí, saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar, que eu nem te mostrei ainda. Caraca! Cara, mas vou te falar. Imagina. Pra ele ouvir esse negócio de fazer. É igual. E ele foi. É igual pra você fala assim: Thiago, larga a sua empresa, pega a sua esposa e viaja pro Texas e começa do zero lá, afastado de todo mundo. Exatamente. E aqui tem uma coisa interessante que eu queria que o Rodrigo falasse um pouco pra gente, que é o seguinte: quando a gente fala sobre Abrão, né, que seria esse pai, assim, a gente percebe que começa talvez uma relação de paternidade aqui nesse momento, porque ele tinha um sobrinho que era Ló. Então ele pega poucas coisas e vai, né, em direção a esse lugar. E uma das coisas, pessoas nesse caso, que ele pega é Ló, que é seu sobrinho. Ele acaba quase que colocando na posição de um filho mesmo, porque ele não podia ter filhos. Porque ele até falou assim: olha, esse é meu filho, Vai ser meu herdeiro, né? Vai ser meu herdeiro. Exatamente. E aí, assim, uma relação pra gente trazer pro mundo dos negócios e da vida, que eu quero trazer pra gente é o seguinte: já perceberam que na Bíblia e na nossa vida, muitas vezes pra gente conquistar algum sucesso material, pra gente ser reconhecido, muitas vezes a gente precisa sair dos braços dos nossos pais, a gente precisa sair de casa, né? Porque muitas vezes em casa a gente não vai ser reconhecido, porque as pessoas conhecem tanto a nossa história que tem dificuldade de reconhecer que a gente mudou, não é? Às vezes a gente se acomoda naquela proteção, no aconchego. Aquela frase clássica, né? Como assim você não fazia isso?
Exato. Pra qualquer coisa boa, né? Você não arruma nem a cama. Ou aquela Você coisa lava que às vezes louça. o filho sai da casa dos pais, mas mora na rua dos pais, né? Aquela coisa assim, você fala assim, porra, não nada, né? E Abraão, ele precisou sair de lá mesmo, para poder dar início a essa grande missão dele. E a gente fez um podcast sobre José do Egito, que foi a mesma coisa. Ele saiu de casa para poder virar, né, o grande governador, administrador lá e tudo mais. Então, aqui ele foi chamado para sair de casa, para conquistar tudo isso, né? E quando ele sai, a gente passa por um momento onde a localização, a geografia de onde ele estava começa a sofrer, porque começa a ter fome lá, não é? E aí, quando eles começam a ter fome, eles começam a ser expulsos, digamos assim, para uma região onde tinha comida, que era o Egito, não é? E aqui tem, para mim, uma das cenas mais difíceis de eu compreender, uma das mais difíceis de compreender, né? Que é o seguinte: eles vão aqui para o Egito, não é? E quando ele vai para o Egito, olha só, houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando ele estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Rodrigo, aqui eu tenho uma dúvida muito grande. O cara era o cara da fé, é o grande patriarca. Ele é o pai da fé. Deus falou: abandona tudo e vai para a terra que eu nem te mostrei ainda. Ele falou: vou, e vão para cima, e vou ser abençoado, e eu tô contigo. E ele: tô contigo, vamos para cima. E aí ele vai. E aí esse cara que tem toda essa fé Fica com medo de 2 soldadinhos? fica com medo de morrer e fala assim para a esposa dele: mente, mais ou menos, né? Depois de alguns, mas entre aspas, conta uma meia verdade. Você diz que é minha irmã. Inclusive diz isso sabendo que alguém vai possuí-la. Caraca! Rodrigo, me explica isso, cara. Por que alguém assim se submete a isso, a saber o que vai acontecer com a esposa? Tem um método de estudo da história que eu sou fascinado por ele, chamado psicobiografia. E o pessoal não deve confundir com psicografia. Psicografia é aquela prática espírita kardecista de escrever cartas de quem já morreu. Isso é psicografia. A psicobiografia é quando você dá as mãos para um psicólogo, para um analista, para um psiquiatra, e junto com as ferramentas da análise, você percebe o caráter, a personalidade, os atos de alguém do passado com base no que se pode saber dele. Então já fizeram trabalhos excelentes de psicobiografia, por exemplo, com Santos Dumont. Descobriram que Santos Dumont, quando suicidou, não foi nada de medo do avião na Segunda Guerra. Aquilo ali, na verdade, foi um problema de bipolaridade que Santos Dumont tinha, e o avião apenas desencadeou um problema lá atrás. Fizeram isso de Nero, fizeram sobre Herodes, muitas psicobiografias interessantes. E vamos analisar então uma aqui de Abraão. Ele provavelmente tinha problemas com o pai. Tanto é que a ordem de Deus foi que ele saísse de para a Terra Santa. E você falou, ele trouxe Ló, mas antes o pai veio junto. E o pai tinha mais 2 outros irmãos de Abraão. E um deles morre, que é justamente o pai de Ló. O outro irmão de Abraão vem com eles para Padã. A gente fica imaginando qual seria a relação dele com o pai. Mesmo porque o nome de Terá significa estação, pessoa parada, devagar. O filho deveria ser o oposto do pai, querendo crescer e o pai jogando para trás. Provavelmente Terá humilhava Abraão para os outros irmãos. E Abraão trazia problemas da sua juventude até a fase adulta. Aí eu vou dar uma ilustração, e aí eu respondo na lata o que você perguntou. Por que ele, com tanta fé, largou tudo e na hora fraquejou? Uma vez eu conheci numa cidade um senhor que veio conversar comigo, desabafar, na época que eu era pastor de igreja. E quando digo pastor de igreja, quando eu cuidava de uma igreja, né? Hoje eu dou aula, não estou mais cuidando de igreja nenhuma. Eu fico pregando em várias igrejas, não fico em uma só. Esse senhor veio desabafar comigo, há muito caso de aconselhamento pastoral. Ele estava conversando com o pastor Tiago lá, que falou como é que era presbiteriana e tudo, né? Também veio desabafar comigo. Qual que era o problema desse senhor?
não estou falando o local nem o nome da pessoa, então eu posso contar sem quebrar ética nenhuma, né? Não estou contando nem o local nem o nome dele. Ele estava com um problema de disfunção erétil. Ele não conseguia mais ter relações com a esposa. E ele estava angustiado porque o casamento estava começando a ter problema. Ele já tinha tomado remédio, já tinha ido tudo enquanto é médico, nada resolvia. E eu conversando com ele, antes de mandá-lo para o especialista, para um psicólogo, eu fiz uma pergunta básica que a gente sempre faz nessas terapias. Eu falo da sua infância. Ele falou da minha infância. Fala da sua infância. Seu pai. O pai dele tinha sido um homem religioso muito duro. E quando criança, para resumir a história, um dia ele estava no banheiro, criancinha, manipulando o seu órgão genital. Criança tem uma fase da curiosidade que ela manipula, da coceira, ela tem um prazer ali, às vezes um prazer até anal. Acontece isso, quem é pai sabe disso. O pai chegou na porta, viu ele mexendo no pênis, deu-lhe uma bronca e falou: não faça isso é pecado, e aquela coisa, e parece que bateu nele. Ele tomou aquele susto com a repreensão do pai, mas não aconteceu nada demais na vida dele, nada. Porém, ele foi um homem de sucesso, ele era gerente e diretor de empresa, cresceu, foi bem de uma empresa para outra. Quando ele foi transferido para a cidade onde eu estava, quando ele foi transferido, ele teve um gerente lá que estava abaixo dele, mas que de alguma maneira colocou medo nele. O gerente lembrou o pai dele. Ele ficou com medo e teve uma disfunção erétil com a esposa. Aquela ordem que o pai dele deu lá na infância dele, isso é pecado, e que no inconsciente dele ficou assim: eu não posso usar o meu pênis. Essa ordem ficou congeladinha na mente dele e só veio, é interessante demais essa questão da psicologia, só veio explodir isso aqui quando ele já estava adulto e numa situação de insegurança. Agora vocês que são aí da área do business, é a mesma pergunta: que insegurança? O camarada passou por todos os testes, era um profissional de renome, foi gerente, galgou cargo, já estava anos na empresa. Se ele ameaçasse sair, o cara dobrava o salário para ele ficar. Mas aquele problema da infância, quando ele estava diante de um subalterno que lembrou o pai dele no inconsciente, ele tomou um susto tão grande com aquela mudança, um medo, que ele teve uma disfunção erétil. Assim que o inconsciente trabalha. Abraão com certeza tinha alguma coisa da infância dele que não estava bem resolvida e passou apenas adormecido durante toda a sua vida. E quando ele esteve diante de Faraó, talvez o Faraó, quase certo, lembrou alguma coisa da figura paterna com algum trauma não resolvido. E aquele Abraão, que até ali foi tão macho, desenvolvido, né, fraquejou, como esse cavaleiro da história que eu falei, quando ele, nesse momento, só para terminar a história dele, que pensou: e aí, como terminou? Eu me encaminhei para terapia, porque a gente não é psicólogo da área, a gente só faz o paliativo, o funcionamento pastoral é só o paliativo. Aí a psicóloga bateu que era isso mesmo. E aí fez um trabalho, porque ele veio contar para mim de perdoar o pai pelo que o pai tinha feito. Quando ele perdoou o pai, soltou o pai dentro dele, a função erétil voltou, não precisou de medicamento, não voltou nada, era tudo aqui. Eu dei essa ilustração apenas para explicar o que provavelmente aconteceu com Abraão. Ele tinha alguma questão mal resolvida da infância, o Faraó trouxe aquilo à tona e aí ele fraquejou. Entendi. E aí talvez ele se colocou numa posição de menino quando ele era. Entendi. O adulto assim, é filho da criança. Sim. E assim, é muito interessante isso, né? Porque se isso é consequência de algum problema paterno, a Em gente, 80% dos casos, em 80% dos casos, a gente reconhece o seguinte, que vou avançar, mas eu volto, né? Isaac, que é filho dele, né, quando tem uma esposa, que é a Rebeca, passa por uma situação idêntica.
e diz para Rebeca se passar pela irmã dele também. Exatamente. Ou seja, talvez esse problema não tenha sido resolvido por Abrão. Até porque daqui a pouco a gente vai contar sobre uma cena que ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Então é como se na sua história ele não tivesse conseguido perdoar o pai, não tivesse conseguido resolver o problema paterno que ele tinha. É que tem coisas Isso foi emocionais passado adiante. que não se resolve de uma vez. Há problemas emocionais que você consegue resolver. Há problemas que você demora a resolver. Há problemas que você vai conviver com eles. Você entendeu? Mas faz parte do crescimento. E quem lê a Bíblia a primeira vez fala, não, isso aqui é invenção. Como é que a história do filho vai repetir igualzinho do pai? Isso aqui é novelístico demais. Até o dia que ele conversa com um psicólogo, e o psicólogo vai mostrar assim, não senhor. Pelo contrário, está repleto de casos aí onde as pessoas repetem padrões de comportamento. Muitas moças têm a tendência a casar com um homem que é semelhante ao pai com quem ela teve problema. E muitos homens têm a tendência a casar com a mulher que é semelhante à mãe com quem tinha problema. Não é uma lei de 100%, mas há muitos casos, muitos casos, e repetem. Por isso que é importante, e até que eu pego a história de Abraão, e pegando da Bíblia de uma maneira geral, que a Bíblia dá muita importância a conhecer os ancestrais. A gente despreza isso. É fulano que gerou Beltrano, vai falar... Ele não começa com a história de Abraão, começa com os ancestrais de Abraão. Olha a sabedoria de Deus. Se fosse um ocidental escrevendo a Bíblia, era uma vez um homem chamado Abraão. Você não ia saber nada do pai dele, nem ninguém. A Bíblia não. Ela não começa com Abraão. Começa lá com o tataravô dele. 5 gerações. Né? Porque aí você vai entender o filho. E aí, se você for levar para o mundo dos negócios, por exemplo, né? Imagina, né? Vamos falar de dinheiro. Você nasce num lar onde seu pai e sua mãe brigam o tempo todo sobre dinheiro na mesa, não sabem gerenciar recursos, não falam sobre educação financeira e vivem gastando mais que deveriam. Qual que é a chance do filho fazer a mesma coisa? Altíssima, não é? Altíssima. E aí você vai conversar com alguém aqui, seus pais davam com dinheiro. Nem falavam sobre isso, estava sempre faltando. Mas eles ganhavam dinheiro? Ganhavam bem, mas eles gastavam muito. E você? Eu também. E não sobra. E aí você vai tendo réplicas de comportamentos. Então, realmente, é muita sabedoria. Só que aí, então, vou fazer outra pergunta para você. Isso aconteceu. Tá? Abraão, ele fez isso, que a primeira instância parece sem sentido para alguém de tanta fé. Em especial, até lendo a história de Abraão, seria que Deus estava com ele. Ou seja, se ele só seguisse tudo que era pra fazer, era muito difícil ele sofrer uma punição, porque Deus... Tanto é que, desculpa interromper, só uma coisa que Deus estava com ele, uma ilustração que muita gente não percebe. Ele foi recebido por Faraó. Isso é, no mínimo, chefe de Estado. Lembra que eu falei que muitos reinos, como a Síria, começaram, que o fundador daquele império começou como um nômade, que instalou e tudo mais. Depois eu posso contar ao longo da história como é que Abraão foi fazendo riqueza. Eu posso mostrar isso aqui. Como é que ele foi aumentando suas posses. Abraão já era rico, né? Já era rico, mas ele foi ficando cada vez mais rico. Como é que ele foi? Ele era rico assim. Quando ele chega em Canaã, ele era rico como se fosse um milionário. Um camarada. É que milionário hoje, 1 milhão não é tanto dinheiro assim, dependendo da situação, né? Hoje, se tiver 2 padarias aí, você já é um milionário, né? Mas ele era um camarada que chegou em Canaã, talvez, se eu fizesse um paralelo, com 2 padarias, uma casa própria, e depois ele se tornou dono de uma cadeia de padarias. Sim. Você está entendendo? Esse que é o ponto. Agora, note que nessa fase aqui, ele já foi recebido pelo faraó. Qual a chance de um Zé Ruela chegar lá na Itália e ser recebido pelo ministro? Então, quer dizer, ele já era um camarada respeitado. É como se fosse um Elon Musk que vem ao Brasil... Sim. E pode colocar na agenda que ele vai a Brasília. Mas aí, olha só, então essa primeira incongruência, beleza, entendi. É algum problema paterno, alguma coisa assim. Só que aí eu vou ler essa continuação aqui, porque é uma segunda incongruência para mim. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sara era uma mulher muito bonita, era o medo dele. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Olha que humilhante. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e camelos. Ou seja, comprou-a, basicamente. Né? Mas agora que vem incongruência para mim. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá.
A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Ou seja, o cara fez algo que, ao meu ver, é o oposto da fé em Deus, naquele momento ali. E eu entendo ele ter um perdão espiritual, mas eu não entendo ele não ter uma consequência material. Tá? O Abraão, né? Abrão. E aí ele sai de lá, tendo cometido, ao meu ver, mundano aqui, um erro, mais rico do que ele chegou. Mas tem um. Eu não sei se. E abençoado pelo faraó ali. Eu não sei onde tá isso, mas não tem uma parte da história que Deus fala com o faraó no sonho? Nossa, que é José. É o José. Não, é que Foi a José. história. Foi a história de José. A história de José? A história de José. Tá bom. Mas, pensei que era nesse. mas a pergunta dele procede. Aparentemente, qual foi a punição de Deus, ou a repreensão de Deus? Vou te dar duas punições. É quase como se ele parabenizasse ele pelo erro. E não foi. Abraão aqui demonstrou uma fraqueza de caráter feia. Uhum. Por quê? Eu posso dar um exemplo lá da frente só para voltar, mas eu preciso desse exemplo. Na frente nós vamos falar que vai ter uma batalha envolvendo os reis de Sodoma e Gomorra. Tá? E primeiro me dá esse spoiler, o sobrinho de Abraão vai ser preso. Abraão vai juntar 318 homens da sua casa, guerreiros, e vai atrás dos sequestradores de Ló, junto com outros reis. Ele rebenta com aqueles reis lá, e quando ele vence a batalha, e ele for o principal vencedor da batalha, os outros reis, que incluíam os reis de Sodoma e Gomorra, falaram: Abraão, a maior parte do espólio de guerra é seu. Abraão falou assim: não, eu não quero nenhum espólio de guerra, para que vocês não falem que vocês me enriqueceram, porque a minha riqueza tem que vir de Deus. Ali ele acertou. Olha que interessante, lá ele não aceitou a riqueza que veio dos outros reis, ele teve nobreza. Aqui ele aceitou a riqueza que veio de Faraó por um erro que era dele. Percebeu o contraste? Então essa riqueza a mais que ele ganhou de Faraó aqui foi maldita. E foi tão maldita que duas coisas aconteceram um pouco tempo depois. Uma séria briga em família dele com Ló. E por que foi? Vocês sabem disso. Por que a maioria das pessoas que ganham na loto ou na loteria ficam numa situação financeira pior do que antes de ganharem em poucos meses depois? Tá dando dinheiro pra família inteira? Porque grande fortuna chegando de uma vez só de paraquedas para quem não está preparado para recebê-la, muito dinheiro na hora errada é prejuízo. Falei bobagem? Não. É verdade. Tá certo? Se você não tiver estrutura para crescer e de uma hora para outra você transforma a sua empresa de 20 para 40, você não estava preparado para aquilo. Você vai ter problemas administrativos. Abraão teve a empresa dele, crescida de maneira exponencial, de um modo errado, com uma origem escusa e num tempo errado. O que gerou em pouco tempo? Briga de Ló, dos pastores de Ló com os dele. Não tem paz para todo mundo aqui. Desentendimento em família. Segundo problema que Abraão teve, ele ganhou muitas coisas do Egito. Provavelmente foi aqui que ele ganhou uma serva chamada Agar. Que Agar era egípcia. De onde que veio essa serva egípcia que foi dada para Sara? Caraca, cara. Então ele também teve a sua punição. Cara, que loucura, eu não tinha pensado. Tem uma financeira pior do que antes de ganharem em poucos meses depois. Tá dando dinheiro pra família inteira? Porque grande fortuna chegando de uma vez só de paraquedas para quem não está preparado para recebê-la, muito dinheiro na hora errada é prejuízo. Falei bobagem? É verdade. Tá certo? Se você não tiver estrutura para crescer e de uma hora para outra você transforma a sua empresa de 20 para 40, você não estava preparado para aquilo. Você vai ter problemas administrativos. Abraão teve a empresa dele, crescida de maneira exponencial, de um modo errado, com uma origem escusa e num tempo errado. O que gerou em pouco tempo? Briga de Ló, dos pastores de Ló com os dele. Não tem paz para todo mundo aqui. Desentendimento em família. Segundo problema que Abraão teve, ele ganhou muitas coisas do Egito. Provavelmente foi aqui que ele ganhou uma serva chamada Agar. Que Agar era egípcia. De onde que veio essa serva egípcia que foi dada para Sara? Caraca, cara. Então ele também teve a sua punição. Cara, que loucura, eu não tinha pensado. Agar pode ter vindo aqui. Sim.
Deixa eu Eu não continuar essa tenho TH, reflexão né? até com essa parte da história da frente, a gente volta e depois eu continuo aqui. Desculpa eu ter dado esses uploads aí, mas que Não, é incrível. Eu tava. Assim, quando você fala. Nossa, essa daí Quem que é a Gary? Então, Calma, eu tô cara, nessa é ainda. que a gente já não chega é a lá. garra daquele do desenho animado, não, viu? Não. É um viking lá, tem que ter uma garra aí. Mas olha só, eu Curioso. vou avançar e voltar também pra gente ter Aham. uma discussão Meu aqui Deus do céu, a gente tá no... no The Dark. É Dark, né? Já tá dark. Não, cara, é o seguinte, tô imaginando que assim, quando o faraó, que tem o posto de faraó, resolve honrar alguém, ele honra. Não é, toma aqui uma moedinha, Não. ele honra. Né? E aqui tá dizendo assim, ó. Ele tratou bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Beleza? Comprou a moça aí. Basicamente. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte. Eu estou falando isso só porque ele tem um conflito com Ló. A Bíblia diz que Abrão era muito rico em ouro, prata e gado. Tá. Ló era muito rico em tendas, rebanhos e gado. Aí eu fui pesquisar a definição de gado e rebanho. Sim, que aparentemente é a mesma coisa. A definição de gado ela é restrita a bovinos. E rebanho pode se referir a Caprino. todos os conjuntos de animais. Quando a gente pesquisa aqui que Abrão recebeu ovelhas, bois e jumentos e camelos, o único que é bovino aqui são os bois. Então quando a gente fala de ovelhas, jumentos e camelos, eles se enquadrariam Rebanho. em rebanhos. E quem era rico em rebanhos era Ló. Então eu fico me questionando se de alguma forma, olhando até um pouco para a característica de Abrão, que me parece que deveria ter algum problema com crença de merecimento, por exemplo, a esposa, quando ele recebe, não, você recebe magia, ele não, o tempo todo assim. Será que de alguma forma, nesse momento, ele não faz a mesma coisa e repassa uma parte desses bens a Ló, e Ló, em parte, enriquece por causa disso? É possível. Lembrando que esses bens que ele receberam não foram bens da promessa de Deus. Porque Deus falou assim, eu vou te abençoar. Você vai ficar rico, cada vez mais rico. Agora, se Deus hoje chamasse um Abraão aqui hoje, fala assim, olha, eu vou te abençoar, você vai ficar rico, cada vez mais rico. Aí esse camarada vai seguindo os sinais de Deus, ele vem, ele conhece os métodos do Dreamcast, ele começa a fazer uma coisa, começa a dar bem. E você sabe, quando você vai galgando degraus financeiros, começam a vir também propostas indecentes. Aí um belo dia vem, sei lá, um político corrupto e oferece para ele aí uma grande soma de dinheiro. Se ele cair e pegar, financeiramente vai ficar mais rico ainda. Mas é um dinheiro maldito, que ele vai trazer problema para ele. Então, toda a bênção que Deus ia dar para ele não envolvia receber dinheiro de Faraó para quase prostituir a esposa dele. Você está entendendo? Então, esse dinheiro veio para ele em forma de gado, como você falou, e quase certamente esse gado aumentou. Aí nós temos duas maneiras de entender. Ou esse gado aumentou exponencialmente o rebanho dele, a ponto que Ló se sentiu ameaçado, começou briga dos pastores de Ló com ele. Ou ele pode ter passado uma parte para Ló, por que não, como você falou, também é possível. Acho que as duas hipóteses não são excludentes. E de novo gerou um problema. É aquele negócio. Nós estamos aqui crescendo, somos sócios, estamos fazendo uma parceria com o Uber. Nós temos Uber, nós alugamos o carro para a pessoa, ele faz o Uber, paga diária para a gente, tá certo? Beleza. E nós temos lá o nosso pátio. Aí eu tenho lá 10 carros no pátio, o Thiago tem 10 carros. Daqui a pouquinho eu ganho, de uma maneira escusa, outros 30 carros. Aí daqui a pouquinho o Thiago vai reclamar, poxa, Rodrigo, não está tendo espaço para meus carros porque os seus chegaram agora. Ou eu até passo parte dos meus carros para ele na segunda hipótese. Mas o pátio que nós temos é pequeno. Aí começa a ter briga. Olha, a gente tem que comprar um segundo pátio, mas nós não temos dinheiro para isso agora. Mas e os carros que você foi ganhando? Aí começou um problema de falta de harmonia na família. E por pouco, aí se ele foi sábio, como no caso de Ló, mas por pouco ele perde. Então a única explicação que eu consigo ver
pro motivo do Senhor ter punido Faraó, é que a punição de Faraó não é uma consequência do que tinha acabado de acontecer, Não, não. mas provavelmente por algo que não foi explicado, porque geralmente Faraó é indicado como algo ruim na Bíblia. Geralmente o Egito e Faraó geralmente são indicados como algo ruim. Então quando a gente olha para Faraó sendo punido, com graves doenças, etc., por mais que esteja escrito por causa de Sarai, não necessariamente a consequência é apenas por isso. Provavelmente ele plantou muitas sementes com isso no passado e vem colhendo Não, hoje. sim, com certeza. E Deus vai usando as situações para dar exemplos para outros. Você entendeu? Porque se Deus não trouxesse aquela punição para Faraó, é que a gente pensa sempre punição como sendo uma coisa, na linguagem ocidental, a punição é algo horrível. Deus não pune, um pai não pode punir o filho. Não, a punição na mentalidade oriental é algo exemplar. Faraó estava fazendo algo errado, então a punição seria como se fosse um sintoma. Vamos falar de saúde? Tá certo? Você não está respeitando as leis de saúde. Daqui a pouquinho o seu corpo começa a dar sinais que você precisa parar. Então Deus falou assim, Faraó tem alguma coisa errada. Entenda essa punição como um sintoma. Faraó tem alguma coisa errada. Se Deus não desse aqueles sintomas, Faraó não perceberia. A pior doença que tem é a doença silenciosa. No caso do diabetes, por exemplo. É aquela doença que ela não mostra, você não tem nada. Quando você começa a sentir o sintoma, já não tem mais cura. O pior tipo de doença é a doença silenciosa. A doença que mostra sintomas é a melhor. Se você tiver uma doença que te põe de cama já no estágio inicial dela, agradeça a Deus por isso. Porque aí você vai para a cama mesmo, o médico vai te curar, beleza. Mas se é uma doença silenciosa, é terrível. Então, nesse caso, a punição de Faraó foi uma bênção de Deus. E aí então o que acontece? Aí mandam eles embora. Falam, sai daqui! E eles saem. Um problema de falta de harmonia na família. Aí se ele foi sábio, como no caso de Ló, mas por pouco ele perde. Então a única explicação que eu consigo ver pro motivo do Senhor ter punido Faraó é que a punição de Faraó não é uma consequência do que tinha acabado de acontecer. Não, não. Mas provavelmente por algo que não foi explicado, porque geralmente Faraó é indicado como algo ruim na Bíblia. Geralmente o Egito e Faraó geralmente são indicados como algo ruim. Então quando a gente olha para Faraó sendo punido, com graves doenças, etc., por mais que esteja escrito por causa de Sarai, não necessariamente a consequência é apenas por isso. Provavelmente ele plantou muitas sementes com isso no passado e vem colhendo Não, hoje. sim, com certeza. E Deus vai usando as situações para dar exemplo para outros. Você entendeu? Porque se Deus não trouxesse aquela punição para Faraó, é que a gente pensa sempre punição como sendo uma coisa, na linguagem ocidental, a punição é algo horrível. Deus não pune, um pai não pode punir o filho. Não, a punição na mentalidade oriental é algo exemplar. Faraó estava fazendo algo errado, então a punição seria como se fosse um sintoma. Vamos falar de saúde? Tá certo? Você não está respeitando as leis de saúde. Daqui a pouquinho o seu corpo começa a dar sinais que você precisa parar. Então Deus falou assim, Faraó tem alguma coisa errada. Entenda essa punição como um sintoma. Faraó tem alguma coisa errada. Se Deus não desse aqueles sintomas, Faraó não perceberia. A pior doença que tem é a doença silenciosa. No caso do diabetes, por exemplo. É aquela doença que ela não mostra, você não tem nada. Quando você começa a sentir o sintoma, já não tem mais cura. O pior tipo de doença é a doença silenciosa. A doença que mostra sintomas é a melhor. Se você tiver uma doença que te põe de cama já no estágio inicial dela, agradeça a Deus por isso. Porque aí você vai para a cama mesmo, o médico vai te curar, beleza. Mas se é uma doença silenciosa, é terrível. Então, nesse caso, a punição de Faraó foi uma bênção de Deus. E aí então o que acontece? Aí mandam eles embora. Falam, sai daqui! E eles saem. Tá? E aí, o que acontece é que eles foram para Negueb, certo? Foram para Negueb aqui. E aí... Você esteve lá. Você não vai lembrar? Com certeza. Você foi Massada? Em Israel aconteceu? Mar Morto. Foi. Pois é. Israel tem 3 desertos. A palavra Negev, ou em hebraico Negev, é sul. É a mesma palavra para sul. Então, Israel hoje, que olhar no mapa, é igual um cone aqui embaixo. E aquele cone ali são 3 desertos. O deserto de Negev, mais acima o deserto de Arava, e depois o deserto da Judéia, onde Jesus ficou tentado pelo diabo.
Aí é interessante uma coisa, só vou dar essa pinceladinha aqui para não adiantar demais. A terra de Israel, hoje a terra de Canaã, 63% dela é território desértico. 63% de Israel hoje é desértico, formado por esses 3 desertos: o Negev, o Arava e o deserto da Judéia. Abraão estava ali naquela região. O único lado fértil que tinha era chamado em hebraico Kikar. Era um lugar assim meio redondo que tinha uma área muito fértil, que é onde hoje está Jericó. Aquela região ali de Jericó, indo do lado de Amã, já pegando na Jordânia, aquela parte ali. E quem anda por Israel vê bem a diferença. Se você vai aqui para uma outra